Voltamos a falar do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Essa nova tarifa deve afetar 70% das exportações do agronegócio gaúcho. A expectativa de um impacto de mais de 540 milhões de dólares. Direto do Rio Grande do Sul, é Gabriela Garcia quem detalha esses números para a gente. Os números foram publicados em um estudo da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e mostram que o estado gaúcho é mais vulnerável ao tarifaço em comparação à média nacional. A entidade prevê que só em relação ao agronegócio gaúcho, 70% das exportações serão afetadas pela medida. Isso representa 541 milhões de dólares. Já em relação às exportações do agro a nível nacional, o impacto deve ser cerca de 33%. Isso significa 3,7 bilhões de dólares. Em relação às exportações totais, que incluem outros setores além do agro, o estudo da Farsul estima que 38% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ficam afetadas. Já no Rio Grande do Sul, a proporção chega a quase 80%. Conforme o levantamento, a diferença entre os impactos estadual e nacional ocorre em função dos produtos mais exportados pelo Rio Grande do Sul. Entre eles, o fumo e seus derivados representam o principal risco para o agronegócio gaúcho, acompanhados por madeira, calçados de couro e sebo bovino. Já entre a lista de produtos brasileiros que ficaram isentos da tarifa adicional de 25%, alguns são de maior relevância comercial para o Brasil, como ferro-gusa, determinados produtos de madeira, hidróxido de alumínio, couros bovinos, pescados, mel orgânico, café solúvel, sucata de ferro e aço, obras de arte e determinados produtos farmacêuticos. Os Estados Unidos devem anunciar uma nova tarifa de 10% sobre produtos de 86 países e o Brasil faria parte desta lista. A justificativa, a suposta participação de trabalho forçado na produção desses países. Essa é uma apuração do analista de internacional Lorival Santana, que está no site da CNN Brasil. Segundo uma fonte que acompanha as negociações, os produtos brasileiros devem contar com uma lista de exceções semelhante à que foi adotada para a tarifa de 25%, que entra em vigor amanhã. E o presidente executivo da ABMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, participou de uma das reuniões com o Poder Executivo nesta terça-feira e se posicionou contra a aplicação da lei de reciprocidade no caso do tarifaço. Para ele, a solução de um problema político se resolve com diplomacia e não com retaliação. Então nós temos uma pilha de motivos para o Brasil não ser tarifado e haver esse distanciamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Então a gente entende que do ponto de vista econômico e comercial não deveria haver tarifaço. Isso ficou claro lá na audiência pública com o apoio que nós tivemos do setor privado lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, a revelia dos empresários norte-americanos, os Estados Unidos resolveu colocar a tarifa. Então a gente entende que tem um componente político importante, então não entendemos que reciprocidade ou retaliação vai resolver um problema político. O que vai resolver um problema político é diplomacia do Estado e diplomacia empresarial junto aos empresários norte-americanos. Membros do governo estão reunidos agora para discutir o tarifaço dos Estados Unidos e esse encontro reúne representantes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação Social. Vamos voltar ao vivo com a Thaisa Medeiros para nos atualizar. Já temos alguma informação do que está sendo conversado nesta reunião, Thaisa? Até o momento não, Yuri. São reuniões que estão acontecendo hoje, todas com esse tema central do tarifaço. Além de reuniões com os ministros, com as autoridades, também teve esses encontros com os setores, né? A gente lembra que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, está nesse momento também fazendo essas agendas paralelamente, reuniões com setores afetados pelo tarifaço de 25%. E, do outro lado, o presidente Lula se reúne com seus ministros para também traçar essas estratégias de dentro
dentro do governo. Então, esses encontros hoje são justamente para tentar, né, mitigar os efeitos do tarifaço, que passa a valer a partir de amanhã. O que se fala aqui no Palácio do Planalto, né, a impressão que fica é que Donald Trump não está aberto para negociações nesse momento e que o mais provável é que, de fato, essas tarifas comecem a vigorar e fiquem pelo menos até as eleições. Talvez depois do pleito, com o novo presidente eleito, independente do nome que seja, aí sim se abra novamente esse canal de conversa. Mas, como a gente ouviu, né, o presidente da ABIMAQ falando, os setores estão pedindo para que não se aplique a lei. É o sinal da Thaisa Medeiros falhou conosco aqui, mas já estava ali na conclusão. Deixa eu ver se a gente vai retomar com a Thaisa ou se ainda a gente está com dificuldade para conseguir a conexão, mas é isso. Existe aí toda... não, conseguimos. Thaisa, a gente consegue te ouvir novamente, ainda tem um minuto final para arrematar contigo, Thaisa. Só para finalizar, né, a lei da reciprocidade, que é esse mecanismo de defesa comercial, não é uma retaliação. O governo vem batendo nessa tecla justamente por ter cautela e medo de que, ao aplicar a lei da reciprocidade, os Estados Unidos possam devolverem novas tarifas ainda. Então, nesse momento, não se fala mais nela. O objetivo é realmente continuar negociando e mitigar os efeitos por aqui. Tanto que, para os setores produtivos, está sendo oferecido, né, o novo Plano Brasil Soberano, que ajuda aí esse socorro às empresas que estão entre os produtos tarifados. Então, esse é o objetivo agora, né, que o governo consiga dialogar com os setores produtivos, fazer essa ponte também com os Estados Unidos, sem necessariamente retalhar, sem necessariamente devolver em outras tarifas, em outro tipo de barreira comercial. Yuri.